conheci essa técnica na época com o nome de Nhanduti, que é um nome muito sedutor, é uma palavra guarani, que na verdade em guarani significa teia branco da aranha, e ela é muito intrigante, e eu comecei a pesquisar e comecei a tentar achar a renda e não achava a renda. Não achava informação, demorei quase um ano para ver a primeira tecelagem dela aqui no Brasil. E aí eu percebi, e a única resposta que eu tinha, que me intrigava mais ainda, é que era uma renda indígena. E aí eu fui atrás, e na verdade eu fui seduzida pela pergunta, como típica pesquisadora, tanto é que hoje a configuração do meu trabalho é mesmo de pesquisadora dessa técnica, porque depois, com o tempo, eu fui descobrindo, eu acabei tendo que ir para o Paraguai para conhecer essa técnica melhor, porque no Brasil, em 2004, 2005, você quase não tinha nenhum material dela, nem na internet. Eu acabei, mas essa renda, o único local onde ela não estava quase que completamente esquecida na época, e ela tinha importância e relevância econômica, era no Paraguai. Então, eu acabei que alguns anos depois, eu acabei indo ao Paraguai para conhecer melhor essa técnica, e esse método de pesquisa, na verdade, continuou me acompanhando, porque aí eu fui conhecendo cada uma das várias configurações da renda-sol nos vários locais, acabei muitas vezes indo para os centros de produção. Como eu acabei indo para a Venezuela também para conhecer essa técnica lá, porque lá ela também tem, como a primeira foi o Paraguai, como depois eu acabei conhecendo as outras versões dessa técnica no Encontro Internacional da Roseta, que já em 2017 eu já fui chamada para representar o Brasil, e onde eles na verdade estavam reunindo vários rendeiros e rendeiras dessa técnica no mundo, porque embora a técnica não tenha sua origem em Tenerife, nas Ilhas Canárias, Tenerife foi quase que um porto exportador, né? Porque na verdade as Ilhas Canárias estavam no circuito das grandes navegações. Então, na verdade, eu dei um pulo, né, de 2005 para 2017, porque, na verdade, foi um caminho muito longo e muito difícil, porque nem através da internet você conseguia muita informação. Eu tive uma sorte que, entre 2006 e 2010, várias bibliotecas do mundo, principalmente dos Estados Unidos, estavam sendo digitalizadas. E aí eu comecei a ter acesso a algum tipo de material, manuais antigos dessa técnica, lá do começo do século XX. E assim como eu acabei descobrindo que essa técnica, a renda Tenerife, com outros nomes, com esse nome e outros também, tinha sido bastante importante nos Estados Unidos. Ele era o Novo México, no Novo México tinha 2 ou 3 empresas que, por catálogo, vendiam essa renda, por catálogo e sob encomenda. Do mesmo jeito que esse movimento dessa renda, assim, dentro do mercado, atendendo ao comércio, mesmo à produção, com um sistema bem estruturado, né, de mercado, também teve, mais ou menos nessa época, nas Ilhas Canárias. Sempre no começo no período imediatamente anterior à Primeira Grande Guerra. A grande verdade é que esse movimento, a renda esteve muito na moda no que a gente chama de Belle Époque, né? Eu monto uma teia radial nesse bastidor de madeira, e aí eu começo a tecer. Aqui eu já estou tecendo um tema que chama pajarito, que é um passarinho. Isso já é um desenho tradicional
do Paraguai. Porque o que acontece? Essa técnica aqui na região, na América do Sul, a mulherada crioula, a mulherada do Paraguai, reescreveu a padronagem. Ela vem da Europa muito floral, muito geométrica, meio para geométrica, mas a mulherada do Paraguai, lá no pós-grande guerra do Paraguai, né, ela reescreve a padronagem com elementos da fauna e da flora do Novo Mundo. Então, isso é muito lindo, né? Porque isso mostra mesmo a aculturação da técnica. Do mesmo jeito que a gente teve um reduti bem paulista lá, que eu até comentei, né? Muito diferente, colorido, com vários fios, a gente tem como fruto da integração com aqui a região sul, essa grande região guaranítica, né? A gente tem essa reescrita da padronagem europeia por elementos locais. Então, o que tem de interessante? Então, e aqui no Brasil, a gente usou muito, foi muito influenciado pela padronagem, claro, né? Pelas duas. A gente tem tanto a influência da padronagem europeia, como tem a influência da padronagem do Guarani, né, vinda do Paraguai. Mas, por exemplo, esse bastidor que eu mostrei para vocês, ele é um bastidor que é usado na Croácia, exatamente igual. Porque na Croácia você tem lá alguns tipos de renda e você tem também a renda-sol, que eles inclusive chamam de renda-sol, na região da Eslavônia, que é uma região rural da Croácia, que você tem essa técnica bastante, que ela vai para lá, só que ela vai para lá no século XIX. E ela vai para lá via Tchecoslováquia, se não me engano, ela vai para essa região, mas ela fica passa a fazer parte da tradição das mulheres dessa região da Eslavônia, a ponto de, segundo o comentário delas, porque eu tive em contato com elas o ano passado, eu tive lá na Eslavônia e fui conhecê-las. Eu tive, na verdade, no Festival Internacional de Renda da Croácia, de Lepoglava, do qual eu participei o ano passado. Aí eu aproveitei, depois fui até o interior, fui até a Eslavônia, conhecer essas pessoas que eu já conhecia há muito tempo pela internet, né? Que eu era amiga já há 10 anos pela internet, a gente já trocava figurinha pela internet já há muito tempo. E aí elas comentam que a importância dessa técnica na roupagem tradicional da região, dessas são mulheres da área rural, né? Então, dessas camponesas, por falta de outra palavra, seria essa mesmo, na roupa típica delas, você sempre vai encontrar módulos da renda-sol, porque e ela comentou, inclusive, que fazia-se para enxoval, as mulheres faziam, as mães faziam enxoval para as filhas com itens bordados e enriquecidos com essa técnica. Como essa renda é uma renda modular, ela se presta muito à aplicação. Então, você vai, por exemplo, lá na Eslavônia, o caminho padrão típico é o da aplicação. Porque no Paraguai, foi desenvolvido, além da padronagem, eles desenvolveram uma técnica para fazer, que é diferente. Eles não fazem, no Paraguai não se faz essa técnica módulo a módulo, como eu mostrei. Faço um módulo, faço 2, faço 3, faço 4, depois eu uno os módulos com uma outra renda de agulha. Não, lá eles esticam sobre um tecido e vão montando as tramas radiais montando uma peça única. Então, eles desenvolveram um modo de fazer. E o mais interessante é que é uma maneira muito inteligente e muito eficaz de tecer esta técnica. Por quê? Porque o que nós temos é que o único local onde essa renda é realmente hoje forte economicamente e
tem rendeiras que ainda fazem. Claro que, como em todo lugar do mundo, cada vez mais cedendo para a tecnologia, cada vez mais deixando as artes manuais de lado, mas de todo jeito ainda muito forte o Inhanduti no Paraguai. O Inhanduti no Paraguai é, inclusive, símbolo nacional. A diferença é que o Inhanduti deles se escreve com NH, né? Porque é o Inhanduti em espanhol, é originário, e o interessante é que a gente pegou o nome Inhanduti. O nome Inhanduti no Brasil também é muito forte, embora ele, na verdade, seja tecido mais módulo a módulo do que no formato do Paraguai, exceto na região de fronteira. Só lá na região de fronteira é mais similar a forma de tecer com a do Paraguai. A demonstração da técnica é uma coisa pouco usada no Brasil, mas que é muito interessante, que é você fazer um evento dentro de um outro evento. Você tem algum evento, alguma abertura, alguma inauguração, alguma coisa assim, e você tem junto também uma demonstração da técnica da rendeira que fica lá no canto, fazendo a renda, e desperta o interesse, e é um caminho afetivo que você percorre com a pessoa, porque a pessoa entra na memória dela e sabe, porque é minha avó, porque é minha tia, porque é isso, e você vai, na verdade, com isso você entra tudo sempre num processo de revalorização da técnica, de lembrança. Faz muito tempo que a gente não convive com a renda artesanal. No Nordeste você tem um pouco mais disso, porque você ainda tem lá um pouco mais de atividade com fundo econômico, mais ou menos, mas tem nos vários países do Nordeste que tem lá tem a renda de Bilro, tem a renda Renascença, que são as duas grandes rendas lá no Nordeste hoje. Então, a pessoa conhece um pouco mais da demanda, da exigência da técnica. Mas aqui, principalmente no Sul, a gente é muito influenciado no trato com a renda, a gente é muito influenciado pelo tecido renda vendido por metro. Então, por exemplo, às vezes, para explicar para os meus alunos, eu falo assim, olha, quando é uma renda artesanal, a renda artesanal, o Renato Imbroise fala uma coisa muito interessante, que a renda artesanal é uma técnica mais próxima da joalheria do que da tecelagem. Quando você pensa em renda artesanal fina, você pensa em fazer um punho, em fazer uma gola, eu falo assim para as pessoas tentarem entender, para fazer um bolero, você quer uma roupa muito chique, para fazer uma blusa, para fazer um complemento de uma roupa de noiva. Não é por metro, porque ninguém vai fazer uma renda, vai fazer uma cortina ou uma colcha de renda de um módulo que uma peça com 20 centímetros de diâmetro demanda quase 30 horas de trabalho. Entendeu? Então, a gente está mais influenciado pela renda por metro mesmo, né? Pela renda tecida, que você vai na loja, compra, dá 2 metros e faz uma colcha, faz uma coisa assim. A renda artesanal, eu acho que a gente tem que pensar como uma joia mesmo. Eu gosto mais até dessa fala tem um rendeiro, eu acho que ele é francês, que ele chama Pierre Fouché, que ele fala que a renda artesanal, que eu comentei na chamada, a renda artesanal, dentro das artes têxteis, é poesia. É mínima, é minimalista, é pequena, é joia, sabe? É filigrana. E a gente perdeu um pouco desse contato com ela, por não ter mesmo, né? Principalmente nos grandes centros, né? Nas cidades grandes, no centro do sul do país e tal. E a gente vai, mas é uma coisa que, por exemplo, você tem uma história que é emblemática, que é muito interessante.
Uma vez eu estava conversando com uma mestre rendeira de Salbara e técnica de renda de bilro. Veja, a renda de bilro é uma renda que você tem alta produção, porque você trabalha com vários fios ao mesmo tempo. A renda de agulha, que é a renda que eu trabalho, é um fio e uma agulha. Então, a renda de bilro é uma renda moderna, porque é uma renda do século XV, que foi uma técnica desenvolvida para atender um mercado que estava florescente. Então, essa senhora, dessa Associação de Rendeiras de Salbara, comenta comigo assim, olha, faz mais de 10 anos que eu estive lá, no começo da minha pesquisa, e eu fui até lá porque justamente eu queria conhecê-la, mas embora fosse renda de bilro. Ela comentou o seguinte, ela tinha recebido 2 semanas antes um telefonema de uma rede de hotéis de São Paulo, que queria 500 toalhinhas de bandeja para a rede hoteleira. Aí ela virou e falou assim, como que eu vou... Você imagina eu falando para esse senhor, ela tinha a associação de rendeiras, ela tinha 80 rendeiras. E eu tive que explicar para esse senhor que a minha capacidade de produção era de 50 toalhas por mês, que ia demorar 10 meses para ele ter a produção que ele queria. O que acontece? Óbvio, ele desligou o telefone e foi comprar renda por metro. Então, quando eu falo da dificuldade do traquejo com a renda artesanal, é esse tipo de necessidade que a gente perdeu, de conhecimento que a gente perdeu, de saber que a renda artesanal demanda um tempo. Por exemplo, eu sei que se você quiser uma peça de um vestido de noiva, de grupo grande de rendeira de estilista do Nordeste, você tem que encomendar com 2 anos de antecedência. E já é uma coisa que muitas pessoas não conseguem conceber. Como que eu vou encomendar uma coisa com 2 anos de antecedência? Então, esses são alguns dificultadores que a gente tem para a renda artesanal. Mas eu acho que são coisas que a gente, disseminando informação e tal, a gente vai conseguindo superar. É só o conhecimento mesmo que vai poder superar essas pedras do caminho aí, mas que a gente vai enfrentar de toda forma.